O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Segunda parte, Filosofia, Interpretação da Filosofia, capítulo 4, Iluminação. Necessidade. 218. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo? De modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição do Evangelho Redivivo, pertence ao Cristo. Os seus prepostos, antes de qualquer esforço humano, precário e perecível. Então, para o caminhar do Evangelho, para o caminhar da divulgação do Evangelho, pertence ao Cristo. Então, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, eles vão adquirindo conhecimento segundo as direções que Jesus dá para todos nós. Então, a gente faz os nossos vídeos, a gente explica, vai tendo as visualizações, e em um dado momento vai aumentando essas visualizações, que quanto mais pessoas assistem, mais os vídeos serão oferecidos aos assistentes, aos usuários do YouTube. E assim, a gente vai ganhando espaço, vai divulgando a doutrina espírita. E aí tem as bênçãos do Cristo. Mas, logicamente, que o mundo atual exige que nós usemos ferramentas para conquistarmos mais espaço. Se queremos ser vistos, temos que participar das mídias sociais, temos que sempre trabalhar por essa divulgação, pelo empreendimento do trabalho que a gente quer fazer. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas fileiras desejosos de luz e de evolução. Então, a primeira parte mais importante é nos evangelizarmos, absorvermos a luz do Evangelho e procurarmos, então, vivenciarmos esse Evangelho. O trabalho de cada uma na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. Então, essa iluminação que nós queremos, essa conquista íntima que nós queremos, muito esforço, trabalho individual, e os fenômenos espíritas propriamente ditos, nós temos que ter cuidado porque eles não vão estar disponíveis para todos nós. Tem os momentos que teremos acesso a esses fenômenos dentro da permissão da espiritualidade superior e tem momentos que não teremos acesso a esses fenômenos. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifício e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Cada um de nós vamos passando pela nossa existência, vamos caminhando ao longo do nosso processo existencial, nosso processo evolutivo, para conquistarmos o melhor possível para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Então, depende de cada um de nós fazermos bem a nossa parte para alcançarmos as luzes tão necessárias ao aprimoramento íntimo, ao desenvolvimento de nossos sentimentos. 219. Nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Como conseguir iluminação? Qual livro? Qual a fonte? Mensagem dos entes queridos? Ou guardar as informações e a nossa crença, a nossa fé no coração? É importante nós entendermos aqui, independente da pergunta do Emmanuel, que sempre que um ente querido nos dá uma resposta, e aquela resposta que ele nos dá normalmente vai no cerne das nossas dúvidas, das nossas dificuldades. Vai nos ajudar ao despertar para a autoinstrução que nos conduz à autoiluminação. Então tudo vai se somar, mas não venhamos esperar que todas as pessoas precisem dessa mensagem para se despertar. Cada um de nós, vendo a questão anterior, temos que fazer o nosso esforço pessoal e íntimo. Numerosos filósofos hão compreendido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo,
Só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. E aí a gente tem que lembrar a nossa célebre frase do Yakov. Estudar o Evangelho é um momento de conscientizar a consciência. Entendemos isso? Se já entendemos isso, vamos estudar o Evangelho, vamos ler o Evangelho para iluminar nossa consciência, para alimentar nossa consciência com as luzes do amor. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Então, a doutrina espírita vem de restaurar valores. E aonde vai restaurar esses valores? Quando a gente vai ler o Evangelho, para a gente saber onde está o valor que nós precisamos. Então, muitas das vezes, a gente quer ter saúde, por exemplo. E a gente busca desesperadamente tratamentos para ter saúde. Mas, se a gente esquecer dessa contraparte do Evangelho, nós vamos ficar prejudicados. Porque no parágrafo 212 do Organon, Hahnemann deixa claro que o remédio ele vai transmutar os nossos sentimentos para a doença deixar de existir. E só o Evangelho vai nos dar força suficiente para mantermos essa transmutação de sentimento. Nós temos que ter um parâmetro de referência do bem. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para filosofias terrestres. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda do Evangelho de Jesus Cristo. Conforme falamos antes, estudar o Evangelho é o momento de conscientizar a consciência. Está aqui, com outras palavras. Então, a edificação da luz em nós é quando, independente da doutrina espírita ter o aspecto científico, filosófico e religioso, mas temos que ter ela como fonte de desenvolvimento dos nossos sentimentos, de elevação dos nossos sentimentos para a criação de um mundo melhor intimamente, dentro de cada um de nós. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, junto da vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Ou seja, as mensagens dos nossos mentores, dos nossos protetores, dos nossos entes queridos são importantes. São aquele toque que nos dá para o despertar da luz, para o despertar de momentos importantes para a nossa evolução. Mas, sempre tem o mais, somente a autoevangelização, estudar o Evangelho e praticar o Evangelho, é que vai nos dar a sustentação firme e imperecível para os embates da vida. Na Revista Espírita, eu não me lembro agora a data dela, tem lá a doutrina espírita e a homeopatia nas influências morais. E o espírito, aliás, o autor do artigo, que é um médico, ele mostra que ele, estudando a doutrina espírita e se tratando com homeopatia, ele ganhou potencial de percepção, de entendimento e de reforma íntima que ele nunca havia conseguido antes da homeopatia. Então nós temos que saber que existem conjugações de forças distintas. Tem aquela que nós temos que fazer pela autoevangelização, tem aquela que nós temos que fazer de sermos bons instrumentos da espiritualidade, seja para interpretar a mensagem ou para passar a mensagem a alguém e fazermos as nossas atividades caritativas, que são importantes, o estudo do Evangelho e o tratamento da nossa estrutura psíquica com os remédios energéticos e naturais. Então, a homeopatia e os florais, eles trazem para nós, eles produzem em nós uma transformação que muitas das vezes nós não conseguimos dimensionar. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Aí você fala assim, mas eu conheço um vidente que ele mostra
que as pessoas, quando tomam homeopatia, brilham mais. Tudo bem, você tem mais brilho. Mas a luz que o Emmanuel está falando é a luz da humildade, a luz de fazer a caridade, a luz de se predispor a ser um trabalhador do bem. Então é algo muito mais transcendente do que simplesmente ter uma aura que brilha, uma aura mais limpa. Porque você pode sair daqui com a aura brilhando, mas você não iluminou a sua consciência com valores transcendentes para a imortalidade. Você chega lá com a aura limpa, mas tem que passar por lições para aprender a colocar em prática o Evangelho tal qual deve ser feito. Isso é bastante complicado, muitas pessoas não entendem muito bem isso, mas é importante começarmos a pensar. Porque na doutrina espírita nem tudo a gente vai entender. Mas a partir do momento que a gente comece a pensar naquele conceito, a pensar naquela informação, o tempo nos trará respostas importantes para começarmos a raciocinar e caminhar dentro desse princípio, dentro desses objetivos. 220. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê, apenas admite. Mas o que se ilumina, vibra e sente. E aí é que vem um detalhe fundamental. Como você está lidando com as suas percepções, com o seu conhecimento, com aquilo que a vida está te oferecendo. Então, existem duas diferenças bem grandes. Uma, quanto você tem o conhecimento, e a outra, quanto você tem o entendimento. Então, conhecimento, você vai saber que aquilo existe ou que aquilo funciona. Agora, quando você entende, aí você, além de crer, você vibra e sente aquelas palavras que você está estudando, que você está lendo, que você está passando para o outro. Tem um efeito diferenciado. Porque ao pensar, sentir e crer, essas energias se multiplicam, tem mais poder de persuasão. Ninguém vai querer mudar o mundo. Nós temos que mudar o nosso mundo íntimo. O primeiro depende dos elementos externos, dos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. São duas situações distintas. Os elementos externos é aquilo que você crê, que você vê, que você pensa. E os elementos internos é aquilo que você sente, aquilo que você vibra, aquilo que você vivencia. Com isso, nós vamos saber caminhar no mundo, vivenciando as nossas oportunidades e construindo e edificando possibilidades para as nossas realizações. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Aí, gente, nós temos que ver aqui como que nós estamos agindo. Nós estamos sendo sinceros? Não basta acreditar nos fenômenos, na velocidade das comunicações. Nós temos que cumprir também nossos sagrados deveres no palco da vida, no palco da existência. Porque a obrigação nossa é nos esforçar com amor à doutrina, mas também ao trabalho. Termos serenidade diante das provas da vida, confiando na intervenção dos bons espíritos. Temos, então, que trabalhar intimamente para que possamos agir com toda segurança ao longo da nossa existência. Então, quando a gente, às vezes, vai reclamar de um fenômeno, de um acidente, por exemplo, a gente tem que ver as circunstâncias. Poderia ter sido em outro local, numa situação muito mais grave, numa situação muito mais complicada, mas foi no local mais seguro possível. Então, tudo isso traz para nós reflexões importantes para estarmos com a visão mais ampla daquilo que a vida nos oferece e de como vamos lidar com as situações da vida. O sacrifício de si mesmo. Esse sacrifício não é pegarmos o chicote e ficarmos nos batendo, né? Esse é autoflagelo. O sacrifício é: você cumpriu a sua etapa de trabalho diária,
e dedica, após esse seu trabalho, algumas horas de trabalho à doutrina espírita. É um sacrifício. Você ir fazer uma tarefa, fazer uma visita, é um sacrifício. Por que sacrifício? Não é porque você está se sacrificando. É uma palavra que é usada para mostrar que você está renunciando a alguma coisa sua para fazer pelo próximo, para fazer pelo outro. E assim, a gente vai procurando aprender a exemplificar o Evangelho de Jesus na nossa caminhada, na nossa vida. 221. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço. No círculo da vida, contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. A razão, como que ela vai colaborar com nossa iluminação espiritual? Então a razão está atrapalhando o nosso processo evolutivo, vamos tirar a razão. Mas só a emoção nos deixa tomar atitudes, às vezes, bem descompensadas. Então, vamos agir pela razão e não pela emoção. Então, a razão que a gente tem que agir nesse momento, que a gente vê muitas pessoas mais práticas falando isso, alguns líderes mundiais falando isso, mas essa razão, ela tem que ser pautada em todas as situações. É algo que essa razão que se refere dessa forma, é quando você vai fazer uma análise de todas as probabilidades daqueles fatos, daqueles acontecimentos, para que você possa tomar a atitude A, B ou C com segurança. Então, nós precisamos ter dimensão dos fatos, ter entendimento dos fatos. E assim, nós vamos compreender qual a melhor postura que nós vamos ter, qual a melhor postura que nós vamos tomar para melhor fazermos pelo outro, ou por nós mesmos, ou por onde trabalhamos. Ou seja, a racionalidade útil e necessária, ela tem que ser desprovida dos vícios, porque eu tenho que raciocinar no objetivo coletivo, dentro dos padrões cristãos. Aí nós vamos começar então a dar os passos necessários para evoluirmos, para crescermos. Temos plena confirmação deste acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva ainda agora não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Então, o racionalismo europeu, e aqui esse livro foi escrito na década de 30 e 40, mostrando como que os europeus estavam agindo. Em período de 30 anos, fizeram 2 guerras gigantescas, envolvendo praticamente toda a humanidade, um extermínio de forças. Qual o objetivo? Qual o benefício? Apenas dívidas praticamente impagáveis aqui na Terra. Até muitos daqueles espíritos envolvidos no sistema terão que ir para outros planetas resgatar pelo sofrimento tamanhas atrocidades que cometeram. Principalmente as cabeças pensantes que articularam e manipularam para que tudo viesse a acontecer daquele jeito. Mas que, em toda a parte do orbe, na razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização e, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o fausto da civilização. Essa racionalidade humana foi criando condições de evolução para todo o planeta, criando uma série de atitudes e ações que vêm trazer para nós benefícios, vêm trazer para nós conquistas, mas, ao mesmo tempo, trouxe também muita selvageria, muita arbitrariedade, muitas ações deploráveis do ponto de vista cristão, do ponto de vista crístico. Portanto, que falando crístico, abrange todas as religiões. Isso é deplorável, é lamentável, porque nós não deixamos o sentimento agir. Então veio as escravidões, veio as explorações do outro, nos mais variados aspectos,
vem o desenvolvimento de técnicas de dominação, de manipulação, de exploração, criando problemas muito sérios pela falta de sentimento. Quando nós olhamos para o outro e vemos ele como um filho de Deus, um irmão nosso, as coisas ficam diferentes. Então a gente já começa a olhar e pensar: o que eu posso fazer para melhorar a nossa condição? E não a minha condição, é a nossa. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Esse desenvolver do sentimento é o que nós precisamos fazer. E lembremos que, contaminados por alumínio ou por mercúrio, esse desenvolvimento do sentimento fica um pouco mais delicado, fica um pouco mais difícil, e principalmente se for contaminado por arsênico. Porque esses três elementos fazem com que as pessoas fiquem agressivas, vingativas e procurem agir com muita maldade e perversidade. Então nós temos que desenvolver o nosso sentimento, mas também o nosso intelecto. Mas o intelecto voltado para o transcendente, para aquilo que transcende, para aquilo que possamos ver dentro de um arco de plenitude e não simplesmente dentro de um canal estreito de visões ou percepções que nos levem às cegas ao ponto que vamos sair. É como entrar num túnel, você só tem uma saída. Sair lá do outro lado. Não tem outra opção. Mas quando você vai caminhando por um vasto caminho, existem várias possibilidades de entradas. Ou você pode parar, contemplar os céus, contemplar a paisagem. Dentro do túnel, só parede e o caminho que você tem que seguir. Então esse desenvolver do sentimento é quando você começa a olhar para os lados e enxergar ao invés de apenas ver. 222. O que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Então nós temos que ter sinceridade e boa vontade para fazermos o que nos propomos a fazer. E ali vem o santuário íntimo com a luz espiritual nos impulsionando para compreender cada vez maiores fatias da verdade. Porque a verdade plena é só Deus. Então nós vamos, a cada passo, nós vamos pegando uma fatia da verdade, uma fatia, para buscarmos alcançar a plenitude. Esse é o chamado toque da alma. Impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos. Certa vez, conversando com uma pessoa, ele era holandês, e estava aqui no Brasil, então ele falava português, e ele falando que acreditar no mundo espiritual era uma coisa absurda. Eu falei, mas então por que você acredita em Deus? E aí ele tentou fazer um monte de respostas. Eu falei, todas as respostas que você dá, você omite uma parte importante do entendimento que todos nós devemos ter, inclusive você deve ter e tem, mas você tenta negar para simplesmente achar uma justificativa para que você não acredite no mundo espiritual. Ao fato de você acreditar em Deus e que se você vai viver após a morte, você já sabe que tem um espírito. Mas o teu corpo, meu amigo, vai apodrecer, vai se decompor, só vai sobrar a alma. E a alma, para ter uma revivência, ela precisa da reencarnação, passar para um novo corpo. Porque aquilo que morreu, apodreceu, decompôs, não tem mais como refazer. Por mais que você tente crer que o corpo vai se refazer, até hoje não vimos ninguém refazer o corpo. Mas nós vemos crianças nascer com grande cabedal de sabedoria, com conhecimento e lembranças de vida passada. Então prova que a reencarnação é mais justa, é uma crença mais justa, mais lógica e até mais racional do que aquela que vai ressuscitar um corpo já apodrecido, já decomposto, já virar farelo, né? E
Desde que o mundo é mundo, corpos morrem, são enterrados, são queimados, são destruídos. Como que vai refazer? E a pessoa ficou olhando para mim sem resposta naquele momento. Mas a gente tem que pensar. Lógico que ele não se deu o braço a torcer para ser convencido da situação, mas certamente tem que pensar. Então tudo, e às vezes nem é bom responder. Às vezes a gente fala assim, eu penso de outra forma, você pensa dessa, sigamos nosso caminho. Mas a pessoa insiste. 223. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais possibilidade de êxito ao trabalho de iluminação? Qual o tempo determinado para nós fazermos esse trabalho de autoiluminação? Existe? A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança, desde os seus primeiros passos, do capítulo das noções evangélicas, e a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico com a face desses estudos de sua necessidade própria. Então, cada um de nós vamos passando pela necessidade própria, vamos passando pelas oportunidades. Logicamente que os pais orientam as crianças. Eles têm o cérebro mais perceptivo, mais receptivo. E os mais velhos terão a experiência da vida, vejamos. É certo que as aquisições de um velho em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como a de um jovem em função de sua instrumentabilidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos. Considerando que, se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma nova vida. À medida que vamos envelhecendo, seria como a fase do tempo, passando da tarde para a noite, da noite. E a madrugada seria a vida no plano espiritual, para raiar do novo dia, da nova vida. Vamos procurar então refletir. Temos força para mudarmos muita coisa em nós mesmos? Ou ainda lutamos bravamente para corrigirmos pequenos detalhes, pequenas etapas do nosso processo evolutivo? Dentro de tudo isso, precisamos começar a aprender a caminhar para construirmos uma manhã de paz, de luz e de esperança. Faz-se necessário fazer brilhar a luz do amor em nossa caminhada. Faz-se necessário fazer brilhar as bênçãos sagradas para uma manhã de paz, de esperança e de realizações. 224. As almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? Nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Todos nós, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, estamos passando pela etapa de aprimoramento do nosso espírito, aprimoramento da nossa essência. E nesse aprimoramento, no mundo físico, temos a barreira da carne, temos as tendências da carne, temos as tendências inerentes ao mundo físico. E no mundo espiritual, temos as facilidades do mundo espiritual, mas também temos os perigos do mundo espiritual. O esforço deve ser constante. O estudo do Evangelho deve ser constante. Essa conjugação de forças para a nossa autoevangelização é a base para um crescimento espiritual, para a busca da luz imortal em nossas almas. Somente assim, amando, servindo e trabalhando, estudando sempre, observando-nos sempre, é que alcançaremos a verdadeira iluminação que nos conduzirá pelo caminho de amor e de paz.